Bom, como eu disse ali anteriormente, né, peço perdão, prof. Julia, porque, como eu disse ali, né, eu tô no quarto da minha irmã, daí ela teve que pegar um negocinho, daí eu tive que parar o vídeo. Veio me incomodar, né, mas, tô brincando. Mas, enfim, daí eu vou continuar, peço perdão, né, mas vamos lá. Tinha parado ali no tipo de variáveis, já falei sobre o numérico, o inteiro, o real e o caractere, só não falei sobre o lógico muito, né, só comentei um pouco e já tinha parado ali o vídeo. Mas enfim, o lógico seria somente aquele que armazena dados que podem ser vistos como verdadeiro ou falso, ou 0 e 1, né? Que seria somente isso, como o próprio nome diz, né? Os dados lógicos seriam aqueles que podem ser verdadeiros ou falsos, né? São contidos como sim e não, vamos dizer assim, no famoso 0 e 1. Mas enfim, depois disso eu já vou passando para o próximo tópico, né? Que seria sobre os padrões, onde eles são divididos em 4, né? Os padrões, o Camel, o Pascal, o Snake e o Kebab, né? O Camel, como o nome diz ali, com a denominação em inglês do camelo, né? É aquele ao qual começa com letra maiúscula e as palavras compostas, né? As frases têm que ser unidas, sem espaço, né? O que me lembra, né? O começar o maiúsculo é como o início de um parágrafo, um texto. As palavras compostas me lembra, né? O conceito da variável, onde ali você não pode separar. Você quer dizer uma palavra tipo eu almoço, né? Para colocar o nome de uma variável, vamos dizer assim, tem que ser juntinho, né? Não pode ter se separado. Né? E é representado por um camelo, né? Como você pode ver, camel. Daí também tem o Pascal, né? Que é esse homem belo e formoso, como dá para ver aqui mais ou menos, né? No computador, né? Que é uma linguagem estruturada de alto nível, né? Que é utilizado como isso, criada e renomada pelo cientista da computação Nicholas Riff, né? Então seria esse o Pascal. Também a gente tem a Snake, representada aqui por uma cobrinha, o Pascal pelo este belo homem, como eu falei. A gente tem a Snake, né? Bonitinho aqui também. E também a gente tem o Kebab, né? Que é quando a gente separa cada palavra com um traço, né? Além disso, quando o Kebab está em caixa alta, né? Esse tipo de denominação, chamamos ele de Screaming Kebab Case, que é a mesma lógica aplicada no Snake Case. Ou seja, né? Quando a gente separa cada palavra, tem que ser separada com traços, né? E como eu não falei muito sobre o Snake, seria meio que parecido nessa situação. E kebab, né? Seria uma comida, né? Pelo que eu lembro de turco ou Grécia, Roma, não lembro muito bem isso. Mas seria desse carinha aqui, ó, bonitinho turco, né? Eu acredito que é turco olhando, não tenho certeza. Mas enfim, logo depois disso, né? Foi breve, né? Falei ali um pouquinho sobre só. Vou passar sobre para o outro tópico, né, que seria as estruturas condicionais, onde eu vou explicar também o que são, né. As estruturas condicionais, né, estão entre os conceitos básicos das linguagens de programação, então seria meio que o início, né, aquilo onde a gente inicia os códigos de programação. Não o início, como eu disse ali, a variável, né, porque você pega o algoritmo, ele é dividido em como é variável, início, né, daí tem o fim algoritmo ali. Não seria desta forma, seria meio que o que você começa a aprender. Depois de aprender o básico a gente vem aprender isso daqui, né, que seria os condicionais, onde são os que permitem que o programa execute diferentes comandos, né, de acordo com as condições estabelecidas, né. Elas estão presentes em diversas linguagens de programação e todo profissional da área precisa saber como utilizá-la. Então, se você quer aprender programação, é essencial você entender isso aqui. Que seria, né, como disse ali o texto, seria para abranger espaço, que é o que eu vou explicar depois. Que é o que traz, pelo nome, condicionais, né, seria que traz a condição, né? Que eu vou te explicar depois. Você vai entender o porquê da condicional, condição. Eu vou passar aqui, ó. Que são diferenciados, né, por simples e compostos. Onde o simples, né, é usado quando queremos verificar uma única condição. E caso ela seja verdadeira, executamos uma ação. Caso contrária, nada acontece, né? Então, o simples seria aquele no qual, né, como eu posso dizer, caso seja verdadeiro, sei lá, eu gosto de paçoca, vamos dizer assim. Aí ele executa a ação. Caso contrário, não. Seria somente isso, seria uma ação ali imposta. Tipo, sei lá, 1 mais 1 é igual a 2, né? Tá ali imposto, ele vai executar. Se não for isso, ele só não vai fazer nada, entendeu? Então esse seria o simples, meio que serve só para executar uma ação e não tem o outro lado. Enquanto a composta, né, é aquela que é usada quando você quer verificar uma condição, se é verdadeiro mesmo. Lembra daquela questão ali que eu falei do verdadeiro ou falso, né, do... Putz, não vou esquecer o nome. Eu esqueci o nome, na verdade, ali. Mas então, vem muito disso. Que você, se você quer descobrir se é verdadeiro ou não, né,
utiliza a composta, pois ele é que executa as diferentes condições, né? E caso for falsa, ela envolve o uso do else, que a gente vai ver mais pra frente, né? Que é a questão do if, do else, que no caso do flow algoritmo, não, putz, sempre esqueço, não, do Visual G, né? É o C não, né? Que ele só muda o nome pro português, que é o que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, né? Que a questão aqui, ó, né, o simples, né, dá pra gente ver no pseudocódigo, não dá pra ver muito bem, né, por causa do computador, até peço perdão novamente por conta disso, né, mas ele tá sendo simples aqui, né, tá falando se idade é igual a 18, então ele vai imprimir você é maior de idade, né, e somente isso, daí assim acaba o código. Então o simples seria isso que eu falei anteriormente, ele vai imprimir você é maior de idade, né, você coloca ali o valorzinho, 18, então, imprimir você é maior de idade, e ele utiliza somente o C, né, que seria para você só afirmar, seria só uma afirmação. Ele é maior de idade. Ele acaba com isso e não tem nenhuma estrutura a mais para dizer, tá, e caso ele não fosse, entende? Então esse seria o simples, como eu expliquei ali anteriormente. E a gente tem o composto, que é aquilo que eu disse anteriormente também, né? Que tá, o outro parou até aqui, né? Que, cara, não tá conseguindo ver, peço perdão novamente. Que se idade dá igual a 18, então você é maior de idade. Ele parou aqui. Daí depois veio se não, que é o que eu disse ali do else, né? O se é o if e o else seria o senão, né? Que daí imprimir você, que daí com o senão ele imprime você é menor de idade. Então, caso não seja 18 ou igual a 18, né? Que é o símbolo assim e o símbolo do igual, né? Caso não seja isso, então você é menor de idade. Então é isso, ele traz outro caso ali para você, né? Ele traz a outra forma de, vamos te dizer, uma resposta para aquilo que não está afirmando, né? Então seria somente isso. O simples é aquele que já dá a afirmação direta e o composto seria aquele que usa o se e o se não, né? Seria aquele que, caso não dê certo isso, tem essa maneira aqui, entende? Então assim a gente vai passando e para que serve, né? A estrutura se e se não, que é o que eu disse ali anteriormente, né? Que é usado para uma condição para tomar as decisões no correr da execução de um programa. Que através de estruturas condicionais podemos alterar todo o fluxo do processamento. E um exemplo simples de estrutura de decisão é uma conta corrente de um banco. Então seria isso que eu expliquei ali, né? A estrutura serve para isso. Ela é bem importante por conta de trazer essa questão ali da variedade, né? Variável, variedade, brincadeira, né? Mas ele é essa questão, né? Ela serve muito bem para isso, entende? Como eu disse aqui, né? Para uma conta corrente de banco, se dizer assim. Daí agora, depois de terminado disso, a gente vai falar sobre estruturas de repetição. E agora eu não vou cortar porque minha irmã tá vindo não, eu vou cortar só para falar sobre esse tópico, né?